O coeficiente de Reynolds é um conceito muito importante na parte aerodinâmica porque é capaz de descrever a semelhança ou não entre sistemas em teste. Nós vamos falar um pouco de forma qualitativa sobre esse fenômeno, de modo que vamos tomar por primeira análise a seguinte situação. Um aeromodelo, um avião feito em escala, perfeitamente proporcional ao seu original, não consegue a mesma eficiência aerodinâmica, o mesmo desempenho que o seu original em tamanho real, tá? E isso desconsiderando condições como potência disponível, material de que é feito ou peso. Consideremos que eles fossem perfeitamente iguais. Mesmo assim teríamos diferenças de voo, tendendo tudo a ser mais difícil para o modelo em escala menor. Isso, em primeira análise, se dá porque o modelo pequeno entra em contato durante o seu voo com um número muito menor de partículas do que o que está em tamanho real, no caso de mesma velocidade. E a essa condição associamos um número que chamamos de coeficiente de Reynolds. De uma forma breve, Osborne Reynolds foi um matemático que desenvolveu um modelo que pudesse explicar as condições em que o fluxo mudava da condição laminar para turbulenta. Tá? Então, como exemplo de fluxo laminar, temos alguma coisa que escoe suavemente, como uma brisa, um vento, ou algum líquido que desce por um duto de forma bem devagar. E turbulência é tudo aquilo que tende a vagar pelo espaço de forma errática, como por exemplo a fumaça de um cigarro ou de um escapamento, ou seja, não há uma fluência prevista para aquilo. As correntes que constituem esse fluxo estão desconexas, tá? Então Reynolds verificou que a mudança de um regime para o outro não era universal para todo o fluido, mas dependia das condições do fluido. Condições essas que são a viscosidade do fluido, representa a fricção interna, ou seja, o atrito do fluido para com ele mesmo fluindo, a velocidade com que esse fluido está fluindo, e uma dimensão característica relacionada a isso. Essa dimensão característica depende do que se está dizendo. Por exemplo, no caso de um tubo, de um duto fechado, o diâmetro característico vai ser a espessura do tubo. No caso de uma aeronave, vai ser a corda da asa. Então vai ter que se analisar sobre o que este fluido incide para termos a dimensão característica. Então temos velocidade, viscosidade, dimensão característica, e a densidade padrão desse fluido. Aí nós vamos ter o coeficiente de Reynolds. Isso pode ser observado se você tiver a oportunidade de avaliar uma tabela de dados de um perfil que é dado lá em cima, RE tal, ou seja, valor de Reynolds tal. Ou seja, para aquela condição de fluxo, para aquele regime de escoamento, o perfil apresenta aquelas características, tá? Então, normalmente se dá lá Reynolds para pouso e para decolagem, vamos colocar assim. E essa é a questão. Quer dizer, se eu vou fazer um teste em um túnel de vento, um túnel aerodinâmico, com um modelo reduzido de uma aeronave que eu pretenda construir, está em fase de projeto, eu tenho que pensar que para eu simular, por exemplo, a situação de cruzeiro desse avião, eu não posso colocar a mesma velocidade na escala para observar as reações aerodinâmicas. Eu tenho que recalcular, ou seja, para a minha aeronave em tamanho real, em cruzeiro ela vai estar em quantos Reynolds?
vou ter que ter densidade padrão do ar, corda, velocidade e viscosidade. E no meu modelo, ele é menor. Então a densidade, o diâmetro característico lá, corda da asa, vai ser menor. Então eu vou ter que aumentar em alguma coisa. Pode ser a velocidade, ou seja, o teste será feito a uma velocidade maior. Isso tem que ser observado. Só aí, quando eu tiver número de Reynolds do meu modelo e número de Reynolds igual ao do projeto real, aí sim eu tenho dois sistemas dinamicamente semelhantes. Eu tenho dois regimes de escoamento iguais, tá? Isso é muito importante, muito utilizado. Eu estou aqui falando dos aviões, mas em projetos de prédios, antenas, dispositivos navais, tudo se utiliza desse princípio, tá? É vasto, na verdade, Reynolds pegou um conceito introduzido por Gabriel Stokes e tem a teoria de Newton sobre semelhança mecânica entre escala, teorema de Bridgman, enfim, são várias coisas. Mas o básico é isso aí. Valeu?